Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto até que seria muito comum da nossa fé cristã, do nosso entendimento. Eu quero falar sobre a obra da cruz. E eu quero aqui trazer um verdadeiro significado do que é a morte de Cristo, o que a morte de Cristo conquistou para mim, para você naquela cruz. Porque muito se fala em cruz, muito é falado sobre a morte de Cristo, sobre o amor, mas pouco se fala sobre o real ensino do que aquela morte de cruz nos trouxe. E eu quero trazer em apenas um versículo, e desse versículo trazer 3 pontos para poder explicar esse tema e essa morte de Cristo. O texto está lá em 1 de Pedro 2,24, lá diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fostes curados. A primeira parte do texto que eu quero trazer, o primeiro ponto desse texto, é que diz que ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. A morte de Cristo, ela não foi para possibilitar a salvação. A morte de Cristo é o pagamento dos pecados daquele que crê. Muito se fala que Cristo ele veio para possibilitar a salvação. Eu não vejo dessa forma. O texto está dizendo que ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Então, a morte de Cristo ela não possibilita algo, ela concretiza fielmente daqueles que creem. Ele levou, ele não vai levar, ele levou. Creia hoje e será salvo. Foi a mensagem que os apóstolos trouxeram. A morte de Cristo é o pagamento. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer hoje, que deveria ser algo comum e muito fácil para nós cristãos explicar. Mas há uma dificuldade enorme dos cristãos de hoje explicar a cruz. Muito por quê? Porque não se aprofundam no tema, não acho irrelevante saber os pormenores da cruz. O segundo ponto que eu quero trazer é a segunda parte do versículo, melhor dizendo, diz assim, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. E mais, eu queria acrescentar aqui e trazer isso como uma forma de mostrar para vocês que essa morte, ela nos livra da culpa do pecado. Que diz a fim de que morremos para o pecado. Essa morte de Cristo, através do Espírito Santo que foi derramado àquele que crê, ele leva à mortificação do pecado, a fim de que morrêssemos para o pecado. Então pudéssemos viver para essa justiça. Essa morte, ela livra da culpa do pecado e mortifica a ação da carne que nos leva ao pecado, nos livrando totalmente do peso da lei. Ela está tirando totalmente o peso da lei e nos levando a uma justiça que não é nossa, uma justiça que é dada pela obra daquele que se sacrificou por nós, a fim de que morrêssemos para o pecado. O termo ali está dizendo, a fim de que morrêssemos, ou seja, a fim de que vocês tenham morrido para os pecados, então pudesse viver para a justiça. Tem muita gente que fala que pode viver para a justiça, mas realmente ela não crê verdadeiramente numa morte substitutiva de Cristo. Eu acho muito difícil a gente falar que é cristão, que morreu para o pecado, se a gente não entende a cruz. A cruz, primeiro ponto que a gente disse foi que ela era o pagamento de dívida. Ele levou sobre si os nossos pecados. E agora a segunda parte do versículo está dizendo, a fim de que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Como é que a gente pode viver para a justiça? Como é que a gente pode ser justo? Como é que pode a gente ser justificado? Crer em Cristo da forma como o texto está dizendo. A fim de que a gente morra para esse pecado, então a gente possa viver para a justiça. E essa justiça não é nossa. Essa justiça foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, levando a justiça que não é nossa obra, mas obra daquele que se sacrificou por mim e por você que crê. E a terceira parte que eu quero trazer desse texto que resume para mim, no meu ver, a obra de Cristo na cruz, diz assim, por intermédio das suas feridas foste curado. E aqui eu quero que tu pare, pense e analise aquela cena de Cristo crucificado na cruz. As mãos e os pés transpassados, a coroa de espinho na sua cabeça, o sangue escorrendo pelo seu corpo e diz, pelas suas feridas foste curado.
Literalmente, as feridas de Cristo, as suas dores, foi imputada a mim e a você pelo crer. Quando a gente olha para Cristo naquela cruz do Calvário, a gente vê eu e você que crê, posto no madeiro, posto naquele madeiro. A morte de Cristo é substitutiva. Ela não vai... A morte de Cristo não é uma abertura para aquele, não. É confirmação, é substituição daquele que crê. Não é uma possibilidade, mas sim a certeza, a concretização daquilo que Cristo fez. Literalmente, pelas suas feridas, por intermédio das suas feridas fostes curados. O texto não está deixando, possivelmente vocês fostes curados. Não. O texto está dizendo que a morte de Cristo e por intermédio das suas feridas foram curados. É como se eu e você estivesse naquela cruz. Nós que cremos em Cristo. Para você que ainda não crê em Cristo, eu queria que você entendesse que a cruz de Cristo ela é um pagamento de dívida que eu e você nunca nós poderíamos pagar. Nunca eu e você teríamos uma condição humana para pagar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós que cremos, é como se eu e você tivesse pregado naquele madeiro, pagando algo que a gente nunca poderia pagar ao Criador, ao Deus Pai. Então, eu queria resumir, relembrar os 3 pontos da obra da cruz. Esse vídeo é só simplesmente para mostrar a obra da cruz, que, por incrível que pareça, é uma deficiência da maioria dos evangélicos. Isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Se você acha que eu estou falando algo que está errado, pergunta para um evangélico, para alguém que diz professar a fé cristã, e pede para ele explicar para ti a obra da cruz. Ele vai dizer inúmeras coisas, vai falar do amor de Deus, vai falar da morte de Cristo, mas ele vai ter uma enorme dificuldade, principalmente para a teologia predominante no Brasil. Ele vai ter uma dificuldade enorme para mostrar que a morte de Cristo ela é o pagamento da dívida que eu e você não poderíamos pagar. Para eu e você que cremos, vamos sublinhar bem. É como se eu e você tivéssemos pregado naquela cruz pagando aquilo que nós nunca poderíamos pagar. Então vamos relembrar os 3 pontos ligeirinho. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Segunda coisa, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. A única forma de nós vivermos, para a gente poder ser justo, é crendo em Cristo. E o terceiro aspecto que eu quero trazer é que por intermédio das suas feridas vocês foram curados. Não serão, foram. A justificação, ela é um processo que começou na obra da cruz, começou com eu e você que cremos, e até o último dia, o processo de justificação e santificação vai ter que ser levado. Todos os dias nós temos que relembrar aquilo que Cristo fez. Não como se a gente estivesse todo dia sacrificando Ele, mas para lembrar que um dia nós somos salvos. Um dia as nossas dívidas foi paga. E ela foi paga por um preço enorme, doloroso, sacrificial. Então a obra de Cristo é um pagamento de dívida. A obra da cruz é um pagamento. Não irá pagar, já foi, está consumado, como o próprio Criador disse. Amém? Que Deus abençoe e que Deus possa ter falado com você.